E o Inter vai pro ataque, o Inter se manda. Olha o Yarley. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. É no gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Estava desenhado. Olha, se vier da metade da taça pro Yarley. Valente, forte, corajoso, olhou o Luiz Adriano de um lado, meteu do outro, Adriano saiu o Victor Valdez, deu um tapa na bola, saiu pro abraço, é o Colorado na frente, 1 para o Inter, 0 para o Barcelona. Muito bom dia, pessoal do canal O Tempo Todo, na parceria com a Terra Vermelha Comunicação e Marketing, a Rosana Berwanger, a diretora da Terra Vermelha, o Thiago Teobaldi, seu assessor, seu braço direito e seu braço esquerdo. Mais um programa do Tempo Todo e hoje nós temos o prazer de trazer aqui uma lenda, eu diria não, lenda é um termo muito forte, eu diria um ídolo do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Pedro Yarley Lima Dantas. Falar esse nome completo, talvez o pessoal não vá descobrir de quem se trata. Vamos chamar Yarley, bicampeão mundial pelo Internacional e pelo Boca Juniors, hoje treinando o Sport Clube São Luís de Juí. Prazer recebê-lo, Yarley. Prazer. Yarley, cearense de Quixeramobim, pertinho ali de Fortaleza, daria para dizer quase que da grande Fortaleza, né? Para quem vê. Você sabe que Quixeramobim tem duas pessoas muito famosas lá. Uma é o Yarley, né? E outra é o Antônio Conselheiro, que foi um líder religioso, ele foi um dos líderes da batalha. Nós temos um compositor também, o Fausto Nilo. O Fausto Nilo. Ele é compositor, muitas músicas do Belchior. Belchior, exato, isso, né? Isso. E o Antônio Conselheiro, foi um líder religioso lá da Batalha de Canudos, né? E não sei se você sabe, mas a coincidência do Antônio Conselheiro e do Yarley, uma delas, além de terem nascido em Quixeramobim, são naturais do mês de março. Sim. Né? Você está está fazendo nesse dia 29, né? De março, né? Aniversário. Mentalmente, sim. Ah, é? Exatamente. 51 aninhos. 51, dia 29 de março. Dia 29 de março. Parabéns, né? Obrigado. É uma bela de uma história. Sim. História que começou onde, Yarley, no futebol? Eu em Quixeramobim eu tive o privilégio de ter um prefeito que ele gostava muito de esportes. Então a gente tinha muitos campeonatos na cidade e foi no futsal que eu dei meus primeiros passos. Então, os campeonatos de futsal, e daí do futsal eu fui para o Ferroviário na capital. Ferroviário é um dos 3 principais clubes, junto com o Ceará e com Fortaleza. Isso. Nós conversávamos, você foi direto do futsal para o Ferroviário sem a base. Sem base, não tive base, fui diretamente para o Sub-23. Como é que faz isso no futebol, Yarley? Como é que você conseguiu transigir dessa forma tão bem? É tanto que o meu futebol, quem me acompanhou, tem muito elementos do futsal, né? A proteção de bola, né? Os passes curtos, os dribles curtos, o passe, porque o futsal é um dos esportes assim, mais completos assim, para iniciação. Então, os pais que estão nos assistindo, é fundamental o atleta de 5 até 13 anos que ele faça o futsal, que é um esporte que depois, se ele tem a pretensão de jogar futebol, a iniciação no futsal ele é muito importante. Muitos professores eles dão ênfase à garotada, principalmente na base, de fazer isso que você comenta. Sim. Fazer treinamento, os fundamentos, enfim. Isso não tira um pouco do lúdico, da brincadeira da criança com relação ao futebol? É o contrário. O futsal te dá esse lúdico, porque ele pega muitas vezes na bola. Se você bota ele num espaço maior, ele vai ficar só correndo. Então ele não toca na bola. Então, se tu pega uma bola e coloca ele num espaço menor que é o futsal, ele vai ter muitos contatos, vai conduzir, vai driblar, vai passar, vai perder a bola. Então,
a ludicidade do futsal que é importante. Não é coincidência o fato de o futebol de campo ter nos dado craques de bola oriundos do futsal. Vários exemplos. Falcão, Rivelino, Zico, enfim. E o Yarley também foi um deles. Sim, fui um deles também. Inclusive, na minha época, tinha o Sumov e o Banfort, onde muitos gaúchos brilharam, né? O Choco, o Ortiz, brilharam no futsal. Só que aí eu ficava ali, mas sempre querendo jogar o campo. E aí eu não dei sequência no futsal, fui para o campo. Fui pro futebol de campo. Sumov hoje não existe mais, né? Sim, existe. Existe ainda. Existe, mas não tem, não tem quase tanta não ouvi força, mais, assim, né? Não tem a parte tanta financeira força. já deu uma caída. Quantos anos de carreira dentro do campo, Yarley? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Eu vi ali, você iniciou no Ferroviário e quis terminar no Ferroviário, o clube que te lançou. Sim. Em realidade, eu fui mais para uma questão de marketing, né? Buscar patrocínio, dar uma ajuda ali ao clube, né? Que estava passando por muita dificuldade. Mas encerrei sim no Ferroviário. Por falar em dificuldade, tua opinião sobre as sociedades anônimas do futebol, as famigeradas, entre aspas, SAF? Eu digo que elas vêm para solucionar um problema, né? Que foi criado ao longo do tempo aí, né? Principalmente na questão de gestão amadora. Então a SAF ela é essencial para profissionalizar o esporte. Esporte Clube São Luís, como é que surgiu na tua vida? Eu já conhecia, né? Já acompanhava, e era sempre tinha um desejo de vir para o São Luís, porque é um clube que todo mundo falava muito bem. E quando um treinador está começando, ele fica observando, não, ali é bom, aqui não. Você fica mais ou menos ali selecionando os locais, quando receber esse convite, você não duvidar. E o São Luís, né, eu tive a felicidade de conhecer o senhor Wilson numa festa consular, que ele é colorado. Sim. E aí a gente conversando, trocamos um papo, né, se conhecemos ali um pouco, isso uns 2 anos atrás. E aí ficou, né? E aí depois, quando eu recebi o convite do executivo, do Thiago, eu não pensei 2 vezes. Vamos lá. A tarefa era difícil, árdua, mas assim, eu não duvidei, né? Se tratando do São Luís, do elenco, né, dos jogadores que tinha, eu disse assim, não, dá para a gente conseguir o objetivo. O São Luís, eu penso que foram 3 os objetivos traçados, que seria a manutenção na Série A do Campeonato Gaúcho, né? A classificação para a Série D, que pela primeira vez o São Luís vai disputar 2 anos consecutivamente a Série D, e a Copa do Brasil, que ainda não veio, mas pode vir. Né? Mas está bem encaminhada. Bem encaminhada. Por conta de Grêmio e de Inter, eles se classificando na Libertadores, o São Luís está dentro da Série D. Contrato renovado, qual a expectativa? Essa pergunta é braba de fazer para qualquer entrevistado. Qual é a expectativa do grupo do São Luís para a Série D? A gente nota que teve algumas defecções, alguns foram embora, gente nova chegando, nem tão nova assim no sentido que já conhecem também o clube. Sim. O que o Yarley espera do São Luís nessa Série D? Todo início de trabalho a gente sempre traça nosso objetivo, né? Que é a classificação. O primeiro objetivo ali, o objetivo mais próximo ali, é a classificação de grupo, nessa fase de grupo, para a próxima fase da Série D. A gente trabalha em cima disso, né? Tem que ter esse objetivo. Então, as pretensões são muito boas, né? O ânimo dentro do clube, com os atletas, porque o treinador, ele é um convencedor, ele tem que convencer os atletas. Então, a gente está batendo muito nessa tecla de que, independente se o time é fraco, é forte, se alguém ali se reforçou mais, se a folha deles é maior, isso não entra em campo. Né? Se a gente tem um poder de convencimento, então o ambiente a motivação é muito grande para a gente ir em busca desse objetivo. Muito interessante essa tua observação. O treinador é um convencedor. Sim. O fato de você ter tido um sucesso muito grande, esplendoroso na tua carreira dentro de campo, isso aí te ajuda, por exemplo, na hora de uma palestra, enfim, você chega a abordar isso, os jogadores sentem isso, você aborda com eles, olha, eu
comecei lá em Quixeramobim, fui bicampeão mundial, sou bicampeão mundial, né? E olha onde é que vocês podem chegar, olha onde eu cheguei. Isso é abordado, por exemplo, numa palestra pré-jogo? Bem, assim, não com tanta ênfase, mas assim, no entre linhas, né? Eles sabem a minha história, então eu de vez em quando conto alguma história que encaixa no que eu estou pretendendo, que eu vivi, porque foram muitas, então eu seleciono ali, ó, esse momento, dá para me falar isso, dá para falar aquilo, e a gente vai sempre, porque essa experiência ela é muito importante, eu não posso deixar essa experiência ali apagada, eu tenho que trazer, porque de repente tem algum atleta passando pelo que eu passei lá, e ou eu tomei uma decisão errada, ou eu tomei uma decisão certa. Então a gente vai orientando, a gente vai colocando, porque a experiência ela é muito importante. Tua família, teus pais, teus irmãos, é uma família grande? Você vem de uma família grande, não? Não, pequena. Grande em relação a no parentes, não, mas filhos, da minha irmãos, família só mais um. Só mais um irmão. E a reação dos pais quando você disse, ó, tô indo pro Ferroviário, em Fortaleza, jogar bola? Ela foi muito boa, porque parte da minha família, da capital, porque minha família, a maioria é da capital, eles são da Refesa. A Refesa de trens, Rede Ferroviária. Rede Ferroviária. Então, já tinha muitos ali que eram diretores, já era um pouco fanático pelo clube, e eu tinha a vontade de jogar no Ceará. Inclusive, eu fui chamado várias vezes pelo Ceará para jogar, só que minha mãe não me deixou, não deixava eu vir, enquanto eu não terminasse o ensino médio. Aí isso também foi um dificultador de eu não ter feito base. Mas aí quando eu finalizei o ensino médio, essa minha família da Refesa, eles bateram pesado. Não, agora você vem, vai morar lá em casa. Aí fizeram isso e aí eu dei sequência na minha carreira. E depois até você acabou jogando no Ceará, né? Acho que foi na segunda divisão, né? Isso, na segunda divisão. E de lá foi para o Paysandu. E de lá fui para o Paysandu. Fui campeão cearense e realizei um sonho, que era jogar no Ceará. E de lá eu fui para o Paysandu, por quê? Porque o Paysandu ia jogar a primeira divisão e a Libertadores. E aí conta para nós essa experiência no Paysandu e aquela experiência maravilhosa da Libertadores na Bombonera contra o Boca. Isso são histórias que o futebol ele nos traz e serve para todo o âmbito, né, esportivo, empresarial, né, que é o fato de um time do porte do Paysandu ganhar um todo-poderoso Boca Juniors, que na época vencia tudo. Até aquela época, se eu não me engano, o Boca tinha perdido uma ou duas partidas para clubes brasileiros. Eu acho que para o Santos, não sei se foi para Cruzeiro, quem sabe. Cruzeiro do Ronaldo, acho que lá atrás. Isso. Paysandu foi o terceiro clube brasileiro a vencer o Boca na Bombonera. E foi um feito que até hoje é comentado, entrou para a história, né, do futebol. E que logo depois disso aí, tudo foi possível, né? Todo mundo assim, não, nós podemos ganhar. Então a gente incentivou muita gente dessa possibilidade de um pequeno ganhar de um grande, né? Paysandu 1, Boca 0, gol do Yarley, que nós estamos vendo aqui no canal o tempo todo. Depois teve o jogo da volta, oitavas de final da Libertadores, que infelizmente o Paysandu não jogou de salto alto não, né, Yarley? Não, é que o Boca Juniors era muito forte. Muito forte. E aí tu ganhar 2 vezes num time desse, e ele jogava muito melhor fora de casa. Um time que tem bastante estratégia, o Carlos Bianchi era um estrategista, e aí ele colocou, tipo assim, fechando o meu lado ali 2 atletas, ele montou uma estratégia ali que a gente não conseguiu jogar, né? A gente era um time que jogava para frente, Robigol, Felber, né? Sandro Goiano, então é um time que jogava para frente, era um time que não sabia se defender, ficar lá atrás se defendendo. E aí a gente acabou sendo eliminado. 4-2 foi o jogo da volta. 4-2. Né? E esse jogo, ou esses jogos, te levaram ao Boca. Sim, logo depois que terminou a Libertadores, que o Boca se sagrou campeão. Sim. Ele perdeu o Delgado, e saíram uns 2, 3 atletas, e aí ele precisava repor nessas peças.
E aí eu recebi o convite. Na época você tinha empresário? Como é que era a negociação naquela época? Tinha empresário. Que levou para lá. Isso. E acabou que com o Boca, a decisão do Mundial Interclubes, né, foi contra o Milan, né? Isso, o Milan do Kaká, Cafu, Dida, Serginho. Uma legião brasileira. E aí você foi para lá e se tornou pela primeira vez campeão mundial. Nós temos essa, como é que eu vou dizer, essa característica de dizer que o argentino, o jogador de futebol argentino, tem mais raça, tem mais vontade que o jogador de futebol brasileiro. Você jogou no Boca, você jogou em outros clubes, maioria de clubes brasileiros, jogou também fora do país, jogou no México também, né? Jogou na Espanha. Enfim, o argentino é tudo isso mesmo em se tratando de raça, de vontade, não tem bola perdida? Sim, é uma característica. Não é que ele esteja mais vontade que o brasileiro, não é isso. O brasileiro tem a mesma vontade, mas de uma maneira diferente, né? Com técnica, com malícia. E o argentino, ele é essa característica de que é uma fórmula dele igualar com a gente. Porque se ele não tem essa vontade, tecnicamente, ao longo da história, a gente era muito superior. Então, ele encontrou essa maneira de vir jogar contra a gente com essa vontade, com essa garra, intimidando, porque eles dizem que o brasileiro é cagão. Ah, brasileiro é cagão. Não, a gente tem a nossa maneira de ser. A gente não é de ir para briga, confronto, chegar dando porrada. Não, a gente dá uma caneta, dá um chapéu. A nossa arma é essa, né, do brasileiro. Habilidade. É tanto que num jogo contra o River, dentro do Monumental de Nunes, né, eu mostrei isso para eles. Não, foi na sua estreia lá? Não, depois? Foi já no meio do campeonato. Nós ganhamos de 2-0 dentro do Monumental. É um superclássico que é lembrado até hoje. Tá entre os 3 gols mais bonitos que eu fiz. E estamos vendo esse gol também. E a atuação, ela foi excepcional, né? Então, e naquela época que podia 2 torcidas. Então, a nossa torcida do Boca estava atrás do gol, que eu fiz o gol. Então foi uma tarde mágica, assim, muito especial. E recebendo muita pancada, mas jogando futebol, driblando, girando, né, pedalando. Então, a minha resposta é essa. Porque é muito mais comum, muito mais trivial o jogador argentino, mesmo sul-americano, vir aqui ao Brasil e fazer sucesso do que um brasileiro fazer sucesso ainda mais no Boca. Sem dúvida, ainda mais no Boca. Tem um Silas lá no São Lourenço. São Lourenço. E logo porque, assim, quando eu fui, eu era o único brasileiro no campeonato argentino. E aí eu quebrei a barreira. O Silas tinha ido antes, e aí depois fui eu. E aí eu abri um pouco as portas. Aí todos os clubes começaram a levar o brasileiro. Só que não teve tanto sucesso. E aí acabou não vingando tanto assim o brasileiro lá. E depois do Boca, qual foi o caminho? Aí eu recebi, o clube recebeu proposta, né, do México. E aí eu acabei indo para o México. Ficou um ano lá? Fiquei um ano no México. E com renovação de 3 anos. Só que aí eu recebi o convite do presidente Fernando Carvalho e decidi vir para o Internacional. E essa história não interessa, dá um livro, como se diz, deu, né? Deu, eu fiz um livro. Eu não fiz um livro de toda a história, mas fiz um livro da principal conquista ali, né, dos bastidores, do Mundial de Clubes, que foi dar vários livros. Né? Antes de falar sobre o Inter, retornando um pouquinho, no Boca, o assédio da torcida, ele é semelhante ao assédio da torcida aqui no Brasil, ou ele é mais incisivo? Cara, assim, é algo que eu não saberia te explicar. Ele é mais, tipo, não é doentio, ele é mais fanatismo, né? É algo muito, muito forte. Eles vivem muito. Você não vê estádio vazio na Argentina, né? Não vê. E ele te vê assim no supermercado, para ele é incomum. Ele diz assim, não pode. Aí ele quer te agarrar, te abraçar, quer pegar uma peça tua, né? Ele acha, ele te trata como um Deus, que é um erro muito grande, né? Sim. Eu já não gosto dessa palavra ídolo, quanto mais Deus.
Pois é interessante isso, né? A gente nota que o reflexo disso se dá até na torcida e mesmo dentro de campo. Exatamente. Né? Interessante. E, ao mesmo tempo, a Argentina, eu não sei se você chegou a fazer alguma formação para ser treinador, esses cursos da CBF. Você tem obrigatório. É obrigatório? É obrigatório. Até que nível licença você tem a licença A? Isso. Porque a nossa licença A ela é comparada com a licença da escola argentina, da Federação Argentina, não é aceita na Europa e a Argentina é, Yarley? Não, já é aceita. Agora já é aceita. Já é aceita. Não, é que era uma questão assim, ó, o que acontece? As licenças da CBF eles começaram um pouco mais tardio. Certo. A da Argentina já tinha Argentina, já era homologada pela UEFA. Certo. E aí foi uma questão de trâmites, né? Aí fui fazendo os trâmites, negociação, tal. Então tem toda uma questão do brasileiro ir treinar lá, do argentino vir treinar aqui. Então eles estavam meio que ajeitando com a UEFA como era a melhor questão, né? Então hoje eles já se entenderam, né? E todas são aceitas, contanto que tem uns prazos ali para ser cumprido. Então, o treinador brasileiro para treinar lá precisa ter tantos anos aqui como primeira divisão. O da UEFA vindo para cá, então Portugal vindo para cá. Sim. Então tem todos esses trâmites agora. Você também teve uma experiência boa na comunicação. Você fez curso de comunicação social? Não. Não fez? Mas Não. Chegou a cursar a faculdade, não chegou? Sim, educação física. De educação Mas física. eu passei 2 anos trabalhando na ESPN, né? Na ESPN, justamente, nessa experiência Mas da curso porque não era o meu objetivo. Não era o meu objetivo seguir na comunicação. Eu sempre sonhei e as minhas formações eram para ser treinador. Né? Então, quando eu finalizo a minha carreira, eu venho primeiro trabalhar nas categorias de base do Inter e aí já começa a fazer esses cursos. E essa da ESPN, como é que surgiu o convite? Logo após eu terminar eu encerrar minha carreira, eles criaram um programa que era os embaixadores. Sim. E aí trouxeram um ex-jogador do Inter, um do São Paulo, um do Atlético Mineiro, os clubes que estavam na Libertadores. Na Libertadores naquele ano. Era eu, Raí, o Marques, pelo Atlético Mineiro, e agora eu esqueci os demais, mas éramos 5 ou 6 que davam, os convidados. Aí a gente montou um programa que a gente falava da Libertadores e cada atleta desse acompanhava o seu clube nas viagens da Libertadores. Foi muito bacana. Agora sim, Sport Clube Internacional. Sim. Que era aquele time campeão do mundo. Eu vejo o time, um espetáculo de time. Agora, mais bonita era aquela camisa branca de manga comprida. Uma das mais lindas que eu já vi. Sim. Que time foi esse? É esse. E como a gente escolheu a camisa, que foi bem bacana, assim, né? Porque tinha toda essa questão do Real Madrid contra o Barcelona, camisa branca, né? E entre nós ali a gente conversou, vamos de branco, né? A gente tinha jogado a primeira partida de branco, tinha ganho, e aí ficou esse tititi ali, né? E aí a gente pediu a permissão ao Fernando Carvalho e aí ele liberou, não, pode jogar de branco. Aquilo que você comenta em outras entrevistas e comentou também no livro, o Barcelona chegou com o jogo ganho? Não, de maneira nenhuma. Porque você comenta em algum espaço sobre o olhar dos jogadores do Barcelona para os jogadores do Internacional, um olhar meio que com desdém, não vou dizer de superioridade para inferioridade, mas dizer, não, nós, Ronaldinho Gaúcho, Deco, Eco, Puyol e Companhia Limitada, né? Com certeza e que é normal, né? Eles acharam assim, não, nós vamos ganhar bem, nosso time é muito melhor, isso é normal. Mas, assim, em nenhum momento eles desmereceram, assim, nada. Né? Eu acho que o grande ponto principal nosso foi que a nossa garra, nossa vontade, ela prevaleceu. Quando eles acordaram, assim, cara, o jogo fugiu das nossas mãos. Não é tão fácil como nós achávamos, né?
jogadores que integraram aquela equipe ali, você narra algumas coisas, Fernandão, Perdigão, o próprio Gabiru, que entrou no jogo, acabou fazendo gol, e que até abro um parênteses aqui, o Gabiru não é ídolo que nem você é ídolo no Inter, na verdade, né? Ele fez o gol do Mundial, mas enfim, é uma passagem, eu diria, relâmpago, e talvez ele não soube conduzir a sua carreira como outros ali conduziram. Abel, treinador, Abel é diferenciado mesmo? Muito diferenciado. E tem uma discussão que ela não é benéfica para o futebol, que é assim, não entende de tática, né? Todas essas coisas. Mas o que é tática? A tática é comportamento. Então, as pessoas que não entendem o que é tática, dizem, não entende, acha que é aquele 4-4-2, o 4-3-3. Não, isso aí só é a estrutura que o clube usa durante o jogo. Mas a tática, ela é muito antiga. Quando fala de tática, isso aí já vem lá desde 1970, que os primeiros escritos ali, o ato tático, aqueles livros ali, tudo já falava de tática na época. E tática é comportamento. Então, se o Abel diz assim, gente, nós vamos se posicionar assim, eu quero você se movimentando aqui, quando a bola estiver ali, cuida isso, toma essa decisão, faz. É tática. Então, ele montou um time taticamente perfeito. Quando ele disse, Ceará, o seu comportamento é marcar o Ronaldinho para onde ele for. Índio, você fica de cão de guarda ali. Edinho, cuida com o Deco. Então, essas movimentação deles é tática. Então, o Abel, ele dá aula de tática. Então, ele é o treinador mundial, campeão mundial. Contribuiu o fato de que naquele plantel muitos líderes dentro do grupo. Você pega Klemer, você pega Alex, Fernandão, Alex, né? o próprio Índio. Fabiano Heller, todos eles são atletas que dominam a sua posição. Então, liderança o que é? É isso. Eu tenho imposição no que eu faço. Né? Eu dependo do outro só para me completar, mas eu domino aqui. Aqui eu comando. Então, era muitos jogadores que tinham essa característica, essa personalidade. Numa decisão, por exemplo, de campeonato gaúcho, numa disputa de título ou de semifinal de um campeonato brasileiro e da Libertadores, e nessa decisão, enfim, que não foi um jogo só, foram 2, do campeonato mundial, o que foi feito de diferente para esse mundial, naquele grupo, naquele plantel, enfim, pelo Internacional? Tudo foi diferente, tudo foi novo, né? Primeiro, tu estudar o adversário de uma maneira que a gente aqui não estudava. A gente passou uma semana falando do Barcelona. Do Barcelona. Depois que a gente conseguiu ali, o coisa que teve uns 3 dias ali, foi só falando estudando. O Abel passou jogos pra gente que o Barcelona tinha só perdido. Não passou nenhum que ele tinha ganho. Só que eles perderam. O que é que ele passa isso pra gente? Ele disse, gente, não é impossível. Eles erram também, eles perdem. Claro. Então ele diminuiu um pouco o Barcelona. Né? Não sei se é possível isso, mas na nossa mente ele criou essa condição de a gente jogar para ganhar, não jogar para se defender. É tanto que quem vê o jogo, vê 2 times ali, né, de igual para igual. Se tu pega uma criança assim, Real Madrid e Barcelona, ele não ia notar que não era o Real Madrid. Pelos comportamentos da gente em campo. E todo mundo cresce naquele jogo, né? A começar pelo Klemer. Né? Todo mundo. Que coisa interessante, né? Referências que o Yarley traz como treinador para aplicar essas referências dentro do teu trabalho hoje, Yarley. O Abel é essa parte de gestão, o Carlos Bianchi a estratégia, e o Vicente Del Bosque, né, que foi meu treinador. A comissão do Vicente Del Bosque, ela foi campeã mundial pela Espanha. E essa mesma comissão, eu fui treinado 2 anos no Real Madrid B. E então o Vicente Del Bosque é essa parte tática, né, mais minuciosa. Então eu trago um pouco desse jeito de jogar. Quem vê o meu time jogando, né, meu time não, né,
o nosso time jogando, ver um time consciente dentro de campo, sabendo o que tem que fazer, como atacar, como defender, né? Às vezes a gente não consegue vencer, mas ele perde consciente, nós perdemos porque o adversário foi melhor. Não porque eu vou ganhar de qualquer jeito, ou vou fazer um gol de qualquer jeito, um gol na sorte, dificilmente vai acontecer. São Luís, ele no papel, ele fez uma boa campanha no Campeonato Gaúcho, porque ele foi o 6º colocado de 12, uma campanha que fazia muitos anos que ele não fazia. Agora, claro, a pergunta que talvez o Yarley tenha um pouco de relutância em respondê-la, mas o que não deu certo no São Luís esse ano, que dentro de casa o time não foi bem, né, Yarley? Eu já peguei no final. Sim. Ali, e foi notório ali que eu tive que tentar resgatar esse ânimo dos atletas, corrigir algumas coisas que eu não abro mão, que é de ser um time agressivo, né? Essas coisas, e ainda bem que deu tempo, né? Deu tempo de conseguir os resultados. Há poucos anos o São Luís ganhou o troféu Fair Play no Campeonato Gaúcho como o clube que recebeu menos cartões durante todo o campeonato. Esse ano era um jogador expulso por jogo, Yarley. Esse aí prejudicou muito, né? O emocional dos jogadores, porque fora de campo a gente sabe, salário em dia, estrutura dentro daquilo que se espera para um clube como o São Luís, para uma cidade como Ijuí, tudo dentro dos conformes. Como você disse, você veio para cá por conta da referência do São Luís, que todos falam muito bem, independente da diretoria que está no comando, né? Que será o Garré, vamos pegar um exemplo, né? Um jogador como o Garré, um cara de uma habilidade, um cara que contra o São Luís sempre foi um leão, um baita de um jogador. Baita jogador. Né? O próprio Tontini, com a base que tem, enfim, Sim. No Caxias, no próprio Ipiranga, fez bons campeonatos e aqui no São Luís não renderam, né? Isso prejudica, porque são as duas referências técnicas, né? São os dois atletas principais que têm que dar essa qualidade no jogo. E se eles não estão bem, o time não vai bem. O que você pediu para a diretoria, para essa Série D, em matéria de nomes, de características de atletas? Bem, a gente conversou, a gente chegou num denominador comum, né? A gente baixar um pouco a idade do elenco, né? Atletas aguerridos, atletas que vistam a camisa, atletas que não parem de correr e... Claro, a qualidade técnica. Então, a gente está trazendo muito jogador com esse bom trato com a pelota. Vamos para encaminhar o encerramento, Yarley. O livro Gigante Yarley, o Diário de uma Conquista, ainda encontramos para comprá-lo? Como é que faz para comprar esse livro? Sim, ele está à venda na Amazon. Na Amazon? Na Amazon, e em Porto Alegre, quem for, está nas lojas do Inter, lá na história ali do... Você tem o número de até hoje, quantos livros já foram vendidos? Não foram muitos, tem acho que uns 1.200 aí foram vendidos. Mas é praticamente o diário daquela... É um bom número, você está falando de Brasil. E de livro, né, que não se lê tanto assim o livro. Mas... Para encerrar, essa, vamos dizer, não vou dizer característica, mas essa opção de você iniciar sua carreira no Rio Grande do Sul, começou lá com a Associação Garibaldi, né? Depois foi para a Chape, que também fica no sul do país, Sim. Depois veio para o Santa Cruz, treinou o motoclube lá no Maranhão, né? E agora no São Luís. Santa Cruz também foi algo semelhante ao São Luís, quando você chegou aqui, né? Só que um pouquinho diferente, porque não tinha um elenco que a gente tinha aqui, as opções, as peças, né? Mas assim, o Sul, por se tratar do meu nome, né? Certo. O nome é forte. É o que eu ia comentar. Mundo, né? E tem uma questão também do clube associar uma imagem positiva, né? Que eu construí. E independente de Intergrêmio, eu transito muito bem no meio dos gremistas, né? Chego até a assinar camisas do Grêmio e por aí afora. Isso é bastante interessante. Então, as propostas, elas são mais... Vêm mais da parte do Sul, né? Casado, 2 filhos, a família em Fortaleza, filhos no futebol? Os dois. Os dois no futebol. Um está no motoclube, jogando já profissional, e o outro está no Fortaleza, na base. Posição? Sub-16. Um é meia esquerda e o outro é atacante. Os dois puxando o pai ali pela... Yarley, prazer tê-lo recebido. Obrigado. Pedro Yarley Lima Dantas, o nosso convidado, bicampeão mundial por 2 dos maiores clubes da América Latina, Internacional e Boca Juniors.
atualmente treinando o Esporte Clube São Luís aqui em Juí, foi o nosso convidado no programa de hoje. Porque o nosso objetivo é estar aqui toda semana, o tempo todo.